Gente amada do meu coração, eu quero dividir com vocês um e-mail que eu recebi, que eu achei a dúvida da mulher muito interessante e eu senti a dor dela. Na hora veio no meu coração, será que tem mais gente que passa pela mesma coisa, pela mesma dúvida, pelo mesmo pensamento? O Espírito Santo de Deus me levou então a fazer em forma de vídeo, para que alcance o coração de quem estiver precisando. Vou ler para vocês o e-mail dela, a minha resposta, tentando, obviamente, preservar ao máximo qualquer informação pessoal, mas levando em consideração que é um assunto de utilidade e interesse público. A pergunta dela é a seguinte: Dani, perdi o meu esposo. Primeiro que eu não acredito que morte de crente seja perda. Perder está relacionado a gente não saber aonde está. Perdi a minha carteira, eu não sei onde ela está. Agora, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida, nós não perdemos. Entenda bem que para aquele que nasceu de novo não existe perda. A pessoa só foi mais cedo do que você para casa aonde nós nos encontraremos. Mas vamos continuar aqui. Olá, Dani, perdi o meu esposo. Ele sofreu um acidente de carro e logo após teve diversas complicações e infelizmente acabou falecendo. Misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus console essa amada querida, porque morte é uma coisa horrível. A minha dúvida, pastor, é: será que ele foi para o céu? Olha só o que o e-mail dizia. Infelizmente, Dani, ele estava com um vício no álcool, tentando parar por diversas vezes. Essa informação é interessante. Tentando parar, está lutando contra. Vamos continuar. Mas mesmo assim, não conseguia. Ele bebia várias vezes na semana. Quando ele bateu o carro, ele estava bêbado. Porém, era uma pessoa de coração enorme, ajudava todos, de todas as formas, era muito querido. Me amava com todas as suas forças, fazia tudo por mim, me tratava como uma rainha sem medir esforços, tanto para mim quanto para os meus filhos. Porém, ele não estava seguindo os mandamentos de Deus. Não sei se ele tinha muito conhecimento. O pouco que eu sei da palavra, provavelmente, e ensinei para ele, não sei se foi o suficiente. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, o fato dele ter um coração bom, ou o fato dele cuidar dela ou dos filhos, isso não configura que uma pessoa é salva ou não, porque seria salvação por boas obras. Entenda bem, ser um bom marido, uma boa esposa, isso é a regra, todo mundo tem que ser. Mas isso não garante salvação. Nós não fazemos coisas boas para sermos salvos. Se isso fosse possível, Jesus não precisava ter vindo morrer por nós. Se as boas obras fossem o suficiente para apagar as nossas transgressões, não havia necessidade de Jesus Cristo sofrer e morrer pelos nossos pecados. As boas obras, elas são consequência natural de quem foi salvo. De uma forma muito resumida, antes de eu terminar o e-mail dela e ler a resposta que eu mandei para ela, estou aproveitando para dar algumas inserções para você aprofundar no entendimento do que é evangelho. Veja bem, os nossos pecados, eles são uma dívida contra nós. É como uma pessoa que cometeu um crime. O juiz não pode simplesmente anular aquele crime porque a pessoa fez uma coisa boa. Não, aquela dívida tem que ser paga, aquela pena tem que ser paga. O problema é que o pecado, ele só tem uma pena que pode pagar, é a morte. Aquele que pecar, a alma que pecar tem que morrer. A solução que Deus teve para isso foi enviar Jesus Cristo para morrer conosco. Jesus não morreu por mim, porque eu tenho que morrer junto com ele. Então na cruz, quando Cristo morre e eu morro junto, os pecados estão pagos. Mas quando Cristo ressuscita, 3 dias depois, eu ressuscitei também. Você pode olhar e falar, mas por fora a gente é a mesma pessoa. Sim, mas por dentro nós somos novas criaturas. E as novas criaturas têm os seus pecados perdoados e recebem a vida nova. A cruz de Cristo paga os meus pecados. A ressurreição de Cristo me traz uma vida nova. E o mais importante, agora nós somos filhos de Deus e o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos continuar aqui. Ah, sim, e a segunda coisa é que não é sobre o tanto que ele sabia da Bíblia, mas o tanto que ele viveu dentro daquilo que lhe foi revelado. Com certeza, a cobrança sobre a minha vida é muito maior do que a vida desse cara, porque ele conhecia pouco da palavra. Eu já tenho muitos anos de evangelho. Então, o que Deus espera de mim é que eu viva muito mais parecido com Jesus do que ele. Isso não tem a ver com ser melhor do que ninguém. Isso tem a ver com aquele que muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais revelação, quanto mais você conhece da Bíblia, mais você tem que viver. Então não é sobre quem tem mais ou menos conhecimento, é quem vive mais o tanto que sabe. Dani, sei que ele acreditava sim em Deus, mas eu não sei se no seu íntimo ele teve em algum momento uma experiência com Deus. Para onde ele irá? Para o céu ou para o inferno?
O que eu poderia observar para saber? Agradeço desde já se puder me responder. Será muito importante. Vou ler a resposta que eu dei para ela. E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou responder aqui para você. A resposta que eu dei para ela é a seguinte. Oi, querida, a paz. Antes de mais nada, sinto muito. Que situação trágica. De fato, morte, ainda que seja de uma pessoa que a gente tem certeza que amou Jesus de todo o coração, é uma tragédia. Mas olha, vamos em partes, tá bom? Primeiro, tentarmos julgar se alguém foi salvo ou não é um tribunal sem nenhum tipo de valor. É algo que só vai trazer dor para nossa mente e coração e não traz solução nenhuma. Gente, de fato, se eu ou você dissermos, fulano foi pro céu ou fulano foi pro inferno, você acha que vai mudar o julgamento de Deus de alguma forma? Você acha que Deus vai estar preocupado no que eu e você achamos? Então, de fato, tentar dizer se alguém foi ou não é absolutamente inútil. É um caminho por onde nós não devemos querer andar. Interessante que é diferente de você analisar você mesmo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no verso 16, que Cristo, através do Espírito Santo, nos revela que nós fomos feitos filhos de Deus, que nós de fato somos filhos de Deus. Então você sabe se você nasceu de novo em Cristo ou não. Você sabe. Mas dos outros, não quero nem tentar. Não é meu papel, não vai mudar absolutamente nada, não tem valor nenhum, só vai trazer dor. Tô fora. Toda vez que eu olhar pro lado é porque eu tô lendo, quando eu olho pra você é porque eu tô fazendo meus comentários. Deixa eu voltar a ler aqui. Querida, tentar julgar se alguém foi salvo ou não é um tribunal sem valor, é algo que só vai trazer dor pra nossa mente e coração e não traz solução. Continuando. O Senhor, ele é um justo juiz. E com certeza ele sabe julgar muito bem o coração para ver, preste atenção, quem creu ou quem não creu. É aqui que tá o grande segredo. Deus não olha pecados, ele olha se houve novo nascimento ou não. Ele olha se houve de fato arrependimento ou não. Ele olha se o sangue está nos umbrais da porta. Lembra lá do Egito, quando o anjo da morte passou? Ele não olhou a vida de quem estava dentro da casa. Ele olhou se de fato tinha sangue na porta. Claro, quem nasceu de novo não permanece no pecado. Vamos continuar lendo que eu quero falar sobre isso. Mesmo que você tenha sinais, provas ou motivos, o seu julgamento pode muito bem estar errado, tanto para o bem quanto para o mal. Então o ambiente de julgar se alguém está salvo ou não é um ambiente que eu não andaria por ele. A Bíblia diz que a salvação vem em crer em Jesus de todo o teu coração. Romanos capítulo 10. Crer no sacrifício na cruz, crer na ressurreição, isso aí é Romanos capítulo 6, e tudo isso por meio da revelação do Espírito Santo. Isso está em João, capítulo 16. Então o Espírito Santo me revela e me convence que Deus se fez homem, morreu na cruz, eu morri com ele, ressuscitou, eu ressuscitei também, ele me derramou o Espírito Santo para habitar no meu coração e ele me faz a cada dia ser mais parecido com Cristo. A salvação que já aconteceu, que se chama justificação, é o início de um segundo processo chamado santificação, que é o processo de cada dia eu estar mais parecido com Cristo. Veja, a salvação não vai acontecer. A salvação já aconteceu para aqueles sobre quem o sangue de Cristo já foi derramado e, portanto, foram justificados, foram salvos, foram feitos filhos. Presta atenção no tempo verbal, está falando de passado. Para estes começa um novo processo chamado santificação, que é o processo onde todos os dias eu sou mais parecido com Jesus. Não vai ser de um dia para o outro. Você não fica pleno de um dia para o outro. É um processo que se inicia no novo nascimento, mas que nunca vai terminar antes de Cristo voltar. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que começou em você uma boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então até que Jesus venha, no sentido de um arrebatamento, ou que você morra, até esse dia você estará em obras. Você estará sendo aperfeiçoado. Ninguém vai estar pleno, ninguém vai estar perfeito no sentido de infalível. Todos estamos lutando contra algum tipo de pecado, vício, hábito, mania, costume ou coisa que não tem nada a ver com Cristo. Mas o Espírito Santo está trabalhando em nós todos os dias. Isso é a santificação. Vamos continuar lendo aqui. Você está entendendo, né? A luta dele contra o pecado é uma consequência de salvação. A dele, não estou falando do marido dela, estou falando daquele que nasceu de novo. A luta daquele que nasceu de novo
contra o pecado é um dos sinais de salvação e uma consequência de que fomos salvos. Se eu fui salvo por Cristo, naturalmente, consequentemente, por conta da presença do Espírito, eu vou querer fugir das coisas que antes eu concordava. Eu vou querer fugir das coisas que antes eu era escravo, preso e viciado. Eu vou querer parar. Existem pecados que a gente consegue vencer de cara. Outros que demoram algum tempo. E alguns até é possível que Jesus volte e a gente ainda esteja lutando. Recentemente eu fui batizar uma mulher que estava lutando contra o cigarro. Veja o que eu vou te dizer. Ela estava lutando contra. Ela odiava fumar, ela odiava aquele vício, ela estava numa prisão, mas ela orava, chorava, clamava, jejuava para largar aquela desgraça da nicotina. E ela quis ser batizada, ela creu no Senhor Jesus, ela creu no sacrifício, foi revelado pelo Espírito. E eu fui batizar essa mulher. E eu me lembro que uma querida, entre aspas, né, foi e veio falar assim: nossa, que absurdo, pastor, na sua igreja batiza quem fuma. Aí eu olhei para ela e falei assim: escuta, você é batizada? Ela falou: sou. Eu falei: ué, a igreja batiza fofoqueiro, qual a diferença? A questão não é o pecado, a questão não é categorizar qual pecado é pior do que qual pecado. Porque tem pessoas que falam, por exemplo, o cara era bêbado, mas a pessoa tá com sobrepeso por descontrole de domínio próprio. A Bíblia chama isso de glutonaria, é pecado. Tem outras pessoas que criticam a irmã que posta fotos sensuais, só que ela fala mal nos bastidores da pessoa. De acordo com o Provérbio 6, disseminar contenda entre os irmãos é abominação. Então, aqueles que criticam A acham que estão livres, mas eles praticam B, e aqueles que criticam C praticam D. Então veja, não é sobre se o seu pecado é A, B, C ou D. A questão não é categorizar o seu pecado, a questão é o quanto que o Espírito Santo no teu coração te leva a fugir, lutar contra e observe um progresso. Tá tendo um progresso? Você está abandonando a cada dia? Você está lutando contra? Você tem nojo? Você tem desespero em não ser mais assim? Isso é sinal de que houve salvação e o Espírito Santo está trabalhando, meu Deus. Ou você vai dizer para mim que não. Você nasceu de novo e você agora é infalível. Não erra mais. Mentiroso. Já está cometendo pecado. Terminar a minha resposta para ela. Então, querida, eu não sei qual é o caso dele. Eu não sei o tanto que esse vício da bebida era uma luta, era uma busca para melhorar, ou era um vício que ele estava preso e queria sair. Eu infelizmente não conheço. Mas Deus conhece. E sinceramente, querida, não nos interessa saber. Pois o que a Bíblia diz em João 3,17 é que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê em Jesus não é condenado. Veja, a palavra diz: quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do único Filho de Deus. O que Jesus coloca aqui em João 3 para Nicodemos, nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, ele coloca que a condenação, ele não fala que a condenação é o pecar, ele fala que a condenação é não crer no nome dele. É não verdadeiramente crer que Jesus é o Senhor. É não crer em Jesus como Senhor e em tudo que está envolvido com isso. Não crer em Jesus como Senhor, daí não crer na morte, não crer na ressurreição, não crer na nova vida, não crer na presença do Espírito Santo, não crer em justificação, santificação, glorificação. Quando a pessoa não crê nesse conjunto, então ela voluntariamente permanece nos pecados. Aí é a condenação, não é os pecados, mas é o fato de não crer e por isso permanece voluntariamente nos pecados. Diferentemente de quem creu e está num processo de santificação, num processo de transformação. Então as duas vão cometer pecados, infelizmente. Mas a primeira pessoa que não nasceu de novo continua e não está nem aí. Quem sabe, no pior dos casos, tem um remorso. Mas a segunda que nasceu de novo tem um desespero sincero em abandonar as suas velhas práticas e andar como Jesus andou. E última parte da minha resposta. Amada, se ele creu em Jesus, ele foi salvo, mesmo lutando contra o vício. Não tem como nós sabermos. Então descanse nisso. Deus é um justo juiz e conhece o coração e a luta de cada um. Quem nasceu de novo não estará isento de pecar e errar, mas com certeza sentirá o inconformismo, o desespero, o desconforto para não pecar mais. Isso é uma realidade para quem nasceu de novo. Agora vou falar de mim, Dani. Eu posso até vir a cometer um pecado, e eu vou cometer um pecado. Mas no meu coração, o Espírito Santo vai me trazer uma correção. E com essa correção, naturalmente, vem o arrependimento. E de mim virá uma busca incessante em Cristo Jesus, de todo o meu coração, para eu não
pecar mais. É isso que tem que ser ensinado. Que o fato de você ter nascido de novo não vai impedir que você erre, mas vai causar em você um desconforto, um desespero para que você abandone. Não para ser salvo, mas porque fui salvo. Tá entendendo? Infelizmente, não existe a chance de não pecarmos. Mas quem nasceu de novo, naturalmente, não vai querer pecar mais. Isso aqui tem que ficar muito claro, porque senão você pode assistir esse vídeo e entender de uma forma errada, dizendo, então o pastor está dizendo que pode beber e ficar embriagado. Em nenhum momento eu disse, isso é pecado, isso está errado, isso é feio, isso é sujo, isso é ruim, isso desagrada a Deus. Você tem que fugir de todo o seu coração desse vício maldito. Mas eu estou dizendo que o fato de uma pessoa estar embriagada não quer dizer que ela não foi salva. Porque pode ser que ela esteja numa luta que você não faz ideia. Da mesma forma que esse cara errou muito em estar embriagado, mas pode ser que ele estava lutando contra isso, eu não conheço, Deus o conhece. Você está lutando contra outras coisas. Você está lutando contra a pornografia, você está lutando contra a fofoca, você está lutando contra as mentiras, você está lutando contra as suas falsidades, você está lutando contra o seu ódio. Tem pessoas que você odeia, tem pessoas que você tem raiva, tem pessoas que você tem trauma, tem pessoas que você não pode ver, que você deseja que morra. Rapaz, isso é pecado também. E isso também precisa ser abandonado. E em Cristo, isso tem que ser abandonado. Agora, dizer que uma pessoa que está em Cristo não erra mais, isso é uma religiosidade falsa. Isso é mentira. Aqueles que estão em Cristo ainda vão pecar, porém, nunca mais pecarão em paz ou achando que está tudo bem. Aí não nasceu de novo. Então, minha amada, mesmo que infelizmente por um descuido, por um acidente, por um tropeço, ele tenha vindo a beber, embriagar e aconteceu o acidente, não quer dizer que por isso ele foi para o inferno. Se creu e se estava em luta, se estava buscando, se estava lutando contra o pecado, creio que está na glória. Porém, se nunca nasceu de novo, se não reconheceu Jesus como Senhor, e se não teve o nome escrito no livro da vida e os pecados perdoados, não é a embriaguez ou a não embriaguez que vai trazer condenação. É porque não creu, é porque não se entregou. Eu não sei. Eu não conheço o coração dele, mas o fato é que salvo está aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. E o que é nascer de novo? É crer de todo o coração, por revelação do Espírito. Porque tem uma diferença muito grande entre crer em Jesus e acreditar. Quem só acredita acha legal, mas não vive por isso. Agora quem crê transforma toda aquela ideia num estilo de vida. Eu quero viver para Cristo, negando as minhas vontades, fugindo dos meus vícios, todos os dias conhecendo a Jesus para ser cada dia mais parecido com Ele e cada dia mais livre dessa prisão que é os desejos da carne e os pecados. Para terminar, guarda isso no seu coração. Cristo Jesus nos livra de três P's. Primeiro, é a penalidade. Segundo, Ele está me livrando do poder e vai me livrar da presença do pecado. Na cruz, Ele já me livrou, estou falando do passado, da penalidade, o inferno. Já estou livre do inferno. Ele já me livrou da penalidade do inferno. Isso é a justificação. Ele está no presente me livrando do poder do pecado. Isso é a santificação. É o ato de cada dia o pecado ter menos domínio sobre as minhas vontades e decisões. Isso ele está fazendo. E o que ele vai fazer na glória é a glorificação. É o P da presença. Estaremos um dia no céu, aonde não existe mais nem a presença do pecado. Mas isso só vai acontecer no dia em que estivermos em corpo glorioso. Os três P's: penalidade, poder e presença. Passado, presente e futuro. Justificação, santificação, glorificação. Entendeu? Amo vocês. Qualquer dúvida, pergunta aí.